E aí, senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo para falarmos dessa vez especificamente de Europa League, Eintracht Frankfurt 1, Barcelona 1, jogo que aconteceu hoje e que trouxe alguns detalhes interessantes, uma determinada surpresa para o time do Xavi. A gente sabe que o Barcelona vinha uma crescente muito interessante, que o Xavi simplesmente mudou o time de janeiro para cá, mas esse resultado acaba surpreendendo um pouco por ser um time que é bem menos tradicional do que o próprio Barcelona, é um time que não tem uma grandíssima relevância a nível europeu, mas que mostrou um futebol bem sólido e a gente tem um confronto que dá áreas de que pode estar sim mais aberto do que parece. Bom, o Barcelona era amplo favorito, a gente sabia disso. Como eu já disse, o Xavi vem aplicando um sistema que tem dado muito certo, recuperando a identidade do Barcelona, muito pelo contrário do que o Koeman estava fazendo no início da temporada. O Xavi tem muito essa identidade guardiolista, que bebe da fonte do Cruyff, do próprio Guardiola. O Xavi cresceu nisso, ele vem desde La Masia nesse processo, e como técnico ele já tem mostrado que vai ser exatamente o retrato falado, unindo, claro, aos pensamentos dele, o que pode ser até uma revolução mais pra frente do trabalho. Apesar de que o Xavi começou um pouco demorando de certa forma para adaptar o processo dele, o método dele, do fim de dezembro para cá, o Barcelona engatou uma sequência absurda, voltou a competir na Liga, ele sai de um nono lugar para hoje ser vice na segunda colocação, não vice-campeão, eu ia dizer isso, mas na segunda colocação de La Liga, ou seja, recuperando uma temporada decente, uma briga pela Champions League, até um possível título. É um Barcelona que deixou de perder, de lá para cá não perdeu. Hoje foi assim também, mas apresentou mais dificuldade do que a gente imaginava ter contra o Eintracht. Lembrando, times da Bundesliga, a Bundesliga tem esse ar de que só o Bayern ganha, mas é sim uma liga competitiva. Eu vejo muita galera criticar o futebol alemão, de que só da Bayern, não tem graça, não tem a competitividade. O Bayern ganha a Bundesliga, acho que há 9 anos seguidos, por mérito do Bayern. E claro, a estratégia de tirar talentos dos adversários ajuda demais. Porém, não significa que é fácil. O Bayern ganha por muito méritos, porque há sim times competitivos na Bundesliga. A gente viu uma prova disso hoje. Um time que se classificou apenas para a Europa League e deu trabalho sem o Barcelona, que vem jogando muito bem em um futebol de altíssimo nível. A gente tem uma recuperação da confiança da torcida catalã justamente por isso. O Barcelona no outro dia venceu o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 4-0. E hoje, apesar de algumas mudanças que o Xavi optou na escalação, é um time que ainda bebe da mesma fonte, que tem sim a mesma confiança ou até mais desse período de lá para cá. E ficou apenas no empate com a Eintracht Frankfurt e poderia muito bem perder, porque no primeiro tempo a gente já tinha uma prévia do que seria o jogo por completo. O Barcelona com muita posse, o Barcelona chegou a ter 70% de posse em alguns momentos, mas o Eintracht conseguindo neutralizar as ações do Barcelona ofensivas, que termina com um número baixo de finalizações para o que vinha sendo recentemente. O Barcelona acaba chutando só 3 bolas a gol, e um time alemão que se defendia bem, com solidez, uma boa partida do Hinteregger. A gente tem o meio participando muito bem também, protegendo a cabeça de área com o Soul e saindo muito bem em velocidade. O Eintracht jogou no contra-ataque e achava espaços na defesa do Barcelona. Hoje ele veio com o Ronald Araújo pelo lado direito, o Eric Garcia fez uma partida de certo ponto frágil, do lado direito deu trabalho para o Barcelona. O Araújo não conseguiu ser aquele Araújo do El Clássico, e aos poucos o Eintracht tinha achando espaços. Ele já com 5 minutos o Soul perde uma chance, e que não foi a última, muito pelo contrário. O Eintracht teve chance para vencer o jogo, criou oportunidades. Lindstrom perdeu chance, Borré perdeu chance, Soul perdeu outras chances. E era um Eintracht que dava indícios de que poderia abrir o placar e que poderia vencer o jogo. Ele foi entrando, foi mantendo esse nível. Teve um pênalti que o juiz deu no primeiro momento, que o Busquets cometeu no Borré, mas foi no VAR e retirou. Acredito que corretamente, o Busquets atinge primeiro a bola. E a gente tem no segundo tempo a confiança do Eintracht sendo ainda mais evidenciada. O Knauf faz um belíssimo gol logo aos 3 minutos do primeiro tempo, e ali complica de vez a vida do Xavi, porque era um Eintracht que não fazia questão de ter a posse, mas não abdicava do jogo. Ao contrário do que, por exemplo, o Atlético de Madrid contra o City, o que foi o Atlético contra o City, que não queria a bola, mas também pouco atacava. O Eintracht foi eficiente no contra-ataque, chegou a ter 16 finalizações no final da partida,
mas apenas 5 no gol. Pecou na eficiência e isso pode complicar a vida deles na volta, porque o Barcelona foi colocado de novo no jogo, o Ferran Torres numa belíssima jogada coletiva, muito do que é o Barcelona, do que é o espírito da La Masia, e que o Xavi está implementando cada vez mais. E méritos para a mudança do Xavi, que começa essa jogada, né, a jogada do gol, com o Dembélé. Esse talvez tenha sido o único erro do Xavi na escalação. É a diferença do Barcelona do El Clássico para cá. De Jong e Dembélé começando no banco. Entraram a Dama e entrou o Gavi. Eles foram substituídos ao longo da partida no segundo tempo, e o Barcelona melhorou muito de nível, porque o Adama não tem a técnica que o Dembélé tem. E isso fez falta. O Dembélé foi muito mais criativo, muito mais inventivo, deu trabalho saindo da ponta direita para dentro. Ele começa a jogada do gol, que finaliza com o Ferran Torres empatando a partida. O Eintracht ainda teria um jogador expulso, mas surpreendentemente o Barcelona não conseguiu criar a partir disso. Nos últimos 10 minutos jogou com um a mais, mas não conseguiu ser eficiente a ponto de gerar oportunidades claras de gol, mostrando uma defesa sólida do Eintracht e um time que vai levar para o segundo jogo aberto. Ainda acho que o Barcelona no Camp Nou, com toda a pressão, consegue se vencer, e acho que o Xavi não vai repetir o erro de não colocar o Dembélé em campo. É a recuperação mais evidente do Xavi além do futebol, é a volta do Dembélé atuando em alto nível e competindo, justamente até fazendo o Xavi fazer pressão na diretoria para renovar o contrato dele. No geral, jogo aberto para a segunda partida, mostra um bom futebol alemão, que realmente eu mantenho isso e reafirmo. É um campeonato que tem sim bons times e times sólidos. Ainda acredito que o Barcelona vai ser campeão dessa Euroleague, e esse é só o início de um projeto de longo prazo que o Xavi vai estabelecer nesse time do Barcelona. Vou ficando por aqui, acho que já falei mais do que devia. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, toda aquela coisa que você já sabe, que me ajuda demais. Valeu, tamo junto.